o homem que teme o Senhor e anda continuamente nos seus caminhos. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nessa hora. Que você possa estar com saúde, a tua família unida, reunida em comunhão, porque isso foi o que Deus planejou para o homem, uma vida abundante. Um lar cheio da presença do Senhor, onde nós possamos dizer que a nossa casa é o cantinho do céu. Se você não está vivendo isso, você pode receber a palavra do Senhor e essa palavra tem o poder de transformar as tuas circunstâncias. Hoje nós estamos dando continuidade ao programa de ontem. No programa de ontem nós falamos o versículo que está lá em Daniel, que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. E nós falamos algumas coisas sobre quem conhece a Deus. Qual é esse povo que conhece a Deus? Trouxemos alguns versículos que dizem que o mundo não conhece a Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que Jesus veio a este mundo, que ele estava aqui nesse mundo, mas eles não o reconheceram, eles não o aceitaram como Deus, eles não reconheceram a Jesus, eles rejeitaram a Jesus. Quer dizer, esse sistema do mundo não reconhece o senhorio de Jesus Cristo. O sistema que nós vivemos rejeita Deus, e quando eu falo de rejeitar a Deus, não significa necessariamente dizer eu não quero Jesus, mas rejeitar a Deus é rejeitar a sua palavra, os seus princípios, é viver uma vida totalmente independente de Deus através dos seus próprios pensamentos. A Bíblia nos declara que a sabedoria do homem natural, para Deus elas parecem loucura, mas para o homem natural, a sabedoria de Deus é loucura. Também falamos que pela nossa própria inteligência nós não conseguimos conhecer a Deus. A Bíblia diz que a sabedoria dos sábios será aniquilada, que toda essa sabedoria do mundo ela será aniquilada diante da sabedoria de Deus. A Bíblia diz também, quando Jesus exultou no Espírito Santo, agradecendo ao Pai, que Ele escondeu todas essas coisas, essas profundidades da palavra, a revelação da palavra aos sábios e inteligentes, mas revelou às criancinhas. Não criancinhas necessariamente de idade, mas aqueles que têm um coração de criança. Muitas vezes nós vemos pessoas que elas são tão sábias e tão inteligentes, mas elas não conseguem entender a simplicidade da palavra de Deus. Quer dizer, está oculto para elas. E também falamos que povo é esse que conhece Deus? Quer dizer, é a igreja que conhece Jesus. Não necessariamente a verdade que liberta, não necessariamente a Assembleia de Deus, não necessariamente qualquer outra denominação, mas quem conhece Jesus é o povo que realmente teve essa transformação através da experiência do novo nascimento. Mas a partir dessa experiência do novo nascimento, nós precisamos continuar, prosseguir em conhecermos a Deus na sua profundidade. E nós vemos hoje tantas pessoas apaixonadas pelo Senhor, pessoas que amam a Deus no seu coração, no seu espírito, mas elas são discipuladas na sua mente pelas nações. Elas recebem todo esse sistema do mundo e os princípios que estão estabelecidos no mundo como coisas que são bem fundamentadas. E assim elas rejeitam a Deus, andando na sua própria sabedoria e acabam rejeitando a Deus. Mas nós queremos novamente trazer que o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte. Diariamente nós precisamos conhecer mais a Deus. Diariamente nós precisamos estar num discipulado intencional. Diariamente nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Diariamente nós precisamos ler a palavra para não sermos enganados, para não sermos levados por ventos de doutrina e continuarmos sempre meninos espirituais, continuarmos com essa meninice. E nós falamos também
que uma das marcas da meninice era a inconstância, que nós falamos no programa de hoje. E nós queremos falar que a falta de profundidade na palavra de Deus, ela traz inconstância, ela traz inconsistência e ela traz inconsequência. São pessoas que elas são levadas de um lado para o outro e não se firmam. E se elas tiverem essas marcas na sua vida, elas podem ser levadas à queda, perdendo até a sua própria, rejeitando até a própria palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a inconsistência e a inconsequência. O inconsistente não é uma pessoa mal intencionada necessariamente, é apenas uma pessoa sem força. As suas alianças são firmadas em um alicerce de areia. O inconsistente, ele peca por falta de decisão, por falta de solidez, por falta de firmeza e por falta de decisão. Tem pessoas que elas são totalmente indecisas, elas não têm firmeza nas suas decisões. E eu quero ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 49, eu vou estar lendo para você e diz o seguinte: Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando nós olhamos essa citação e olhamos a nossa própria vida, nós vemos que as dificuldades elas virão. A chuva, ela virá com certeza. Os ventos muitas vezes são tão fortes e elas são bem prováveis de estarem acontecendo. As inundações são bem possíveis. Nós vemos na Bíblia alguns exemplos, por exemplo, o exemplo de Sansão. Sansão, ele foi um juiz que tinha sobre si um voto de nazireado. Ele tinha um voto de não beber vinho, ele tinha um voto de não cortar o seu cabelo. E a sua história está no livro de Juízes. E os versículos que narram sua história, eles trazem coisas tão tremendas, tão poderosas, que nós podemos trazer para a nossa vida, a fim de que nós não façamos da mesma maneira como ele fez. Em troca da sua fidelidade, Deus deu a Sansão uma força descomunal. Em troca da sua fidelidade, Deus havia outorgado sobre a sua vida uma força descomunal. Ele não poderia, pelo seu voto, como eu já falei, cortar o cabelo ou beber bebida alcoólica. Mas quando nós olhamos Sansão, ele tinha uma queda por mulheres. Sansão, no entanto, ele tinha uma queda por mulheres, que não estava de acordo com os servos de Deus. Ele se prostituiu, ele pegou 3 mulheres, primeiro na terra dos filisteus, depois ele pegou uma outra que era louca, se prostituiu com ela e, por fim, ele também amou a Dalila. Ele esteve com ela num relacionamento e esse relacionamento vai roubar o resto da fidelidade e consistência que havia em Sansão. Ele foi agraciado, ele recebeu muito de Deus, mas ele era uma pessoa totalmente inconsistente. E quando nós olhamos também no Novo Testamento, nós vemos Paulo quando ele reclama daquele que era seu escudeiro, que era Demas. Ele o conquistara para Cristo e se tornara seu fiel escudeiro do seu ministério, mas o abandonou porque Paulo ele diz assim, olha, Demas ele me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica. Quer dizer, esse escudeiro que era tão fiel a Paulo, de repente ele era tão inconsistente, a palavra era tão inconsistente nele que ele abandonou Paulo, a sua aliança que ele tinha com ele, a sua aliança com Deus, e ele foi amar o presente século. E nós vemos pessoas hoje que são exatamente assim, entregam a sua vida para Jesus, mas não têm consistência na palavra. Nós estamos falando sobre pessoas que são inconsistentes. Essas pessoas elas são cheias de boas intenções, como Demas, que nós falamos antes do intervalo, que era o escudeiro fiel de Paulo, mas o abandonou por amor ao presente século. E hoje nós vemos muitas pessoas que elas vêm para a igreja, elas vêm para a palavra de Deus, elas experimentam a bondade de Deus, elas experimentam o poder de Deus, mas como elas não têm consistência na palavra do Senhor, a sua vida não está firmada sobre a rocha eterna, que é a palavra do Senhor,
De repente, quando vem qualquer problema, qualquer circunstâncias contrárias, elas abandonam, elas esquecem do seu voto, como também Sansão esqueceu, como Demas esqueceu da sua aliança. Eu quero te falar, querido, minha querida, você que tem ido à igreja, você que tem visto esse programa e você não tem, talvez, tido consistência na palavra de Deus, Deus está falando com você hoje. É tempo de você começar a ler a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a rocha que firma a nossa casa espiritual, que firma a nossa vida, que nos traz bem-estar, que faz com que nós sejamos um povo forte, um povo firmado na palavra, um povo que se torna forte e faz proezas. Pessoas que não têm força não permanecem no caminho da fé e da santidade, por falta de profundidade na palavra de Deus. E também uma outra marca da meninice é a inconsequência. Hoje você vê tantas pessoas que são inconsequentes. Pessoas inconsequentes são aquelas pessoas que não são ponderadas, que são imprudentes, que são contraditórias nas suas atitudes. Nós vemos hoje tantos pais, tantas mães que são tão inconsequentes nas suas atitudes, seja em qual área for, seja na área emocional, nos seus relacionamentos. Eu quero te dizer que talvez você esteja prestes a se separar do seu marido ou da sua esposa. Talvez você tenha uma família formada. Uma marca da meninice é a inconsequência, e o inconsequente é todo aquele que não é ponderado, que é imprudente, que não pensa, que é contraditório, pessoas que fazem aliança, mas quebram a sua aliança. Se você está prestes a tomar uma decisão, pare um pouco, vá para a palavra de Deus. Ande um pouco com o Senhor e você vai ver que as circunstâncias vão mudar. Você sabe que quando você tem uma família e você se separa, você não está simplesmente destruindo a sua vida, mas você está interferindo na vida da sua esposa, está interferindo na vida das suas crianças, dos seus filhos, e isso é terrível. As crianças, elas ficam com o coração dilacerado, você também vai ter problemas a partir da sua separação. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas hoje Deus pode estar chegando até a tua casa para restaurar o teu lar, através da palavra de Deus, através de uma profundidade maior das Escrituras, de um conhecimento maior, trazendo uma consistência, trazendo uma constância na tua vida, trazendo realmente uma pessoa que é constante nos seus atos e não é inconsequente. Em nome de Jesus. Você pode estar prestes a tomar uma outra decisão que vai afetar tantas pessoas. Hoje nós vemos pessoas que se suicidam. Uma pessoa, quando ela se mata, ela não está simplesmente acabando com a sua vida, realmente ela está interferindo na vida de muitas pessoas. Isso é um impacto terrível para as famílias, isso é um impacto terrível para a sociedade. Não fuja, não seja covarde, volte para a vida em nome de Jesus, porque Jesus tem uma vida abundante para você e a partir de hoje você pode ter uma vida totalmente transformada. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida muda. Nós não estamos mais sozinhos. O Senhor nos traz uma nova possibilidade de sonharmos, realmente de voltarmos para Ele, de realmente cumprirmos aqui nessa terra o propósito para o qual nós nascemos, para o qual nós fomos formados. Talvez você não tenha entendido a tua vida até hoje, mas Deus, Ele criou você com um propósito tão poderoso. A Bíblia nos declara que ainda antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Por quê? Porque Ele nos planejou, Ele planejou você, Ele ama você, Ele aceita você da maneira como você está, da maneira como você é, mas Ele vai transformar a partir de hoje o teu interior, tornando você uma pessoa forte, porque tem conhecido o seu Deus.
quando você realmente dá uma parada na tua existência. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu peço que você se aquiete nesse momento e saiba que é um Deus poderoso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se fazer forte com aqueles cujos corações se voltam para Ele. Volte-se para o Senhor hoje. É tempo de buscar a Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Invoque-o enquanto Ele está perto. Deus está aí junto com você. Ele é Emanuel, o Deus conosco, o Deus que quer habitar dentro de nós através de uma experiência que se chama novo nascimento. Deus nos convida a um conhecimento mais profundo da sua palavra, a conhecê-lo mais e mais e mais e termos uma vida de plenitude, vermos o fruto a partir dessa nossa decisão. Eu convido você a ser hoje uma pessoa totalmente diferente, a dar uma parada na tua existência e realmente buscar ao Senhor. Talvez você buscou em tantas pessoas, você buscou no dinheiro, você buscou na bebida, você buscou no vício, você buscou em relacionamentos. Mas só tem um que pode mudar o teu interior, que pode trazer plenitude. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio e morreu por você. Se você fosse a única pessoa sobre a face da terra, ainda assim Jesus viria e morreria por você. Tanto é o amor dele por ti. Você sabe que Deus pode ter feito esse programa só para você? Porque Deus troca nações por causa de uma pessoa. Quero fazer uma oração com você agora. Feche os teus olhos e diga: Deus, eu preciso de ti. Eu preciso te conhecer e ficar forte para fazer proezas. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Deus, que essas pessoas que estão fazendo essa oração, elas têm uma experiência, Senhor, contigo agora. Cura-as, restaura, Senhor, livra-as, liberta, Senhor, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que as leva, Senhor, para a morte, de tudo aquilo que as leva para a destruição. Eu oro abençoando essas vidas e esses lares, entregando-os a Ti, porque só Tu tens esse poder para transformar e para salvar. Eu as entrego a Ti no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre a importância de nós estarmos firmes e conhecendo o Senhor, para não termos marcas da meninice. Vem estar conosco através das nossas celebrações, conhecendo mais do Senhor, se tornando forte para fazer proezas. Na tua tela vai estar passando o horário dos nossos cultos e também os nossos endereços. Siga-nos também através das redes sociais, que você possa estar caminhando para a maturidade espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Easier